acontecimentos psicológicos. É voz corrente nos arraiais espirituais que todos nós somos médiuns. A resposta comumente é evasiva, porquanto existem variações na conceituação. Não há dúvida que pela evolução psicológica humana se vai aperfeiçoando o processo intuitivo, como que tentando suplantar o mecanismo analítico, ainda considerado o único que poderá responder pelas verdades científicas. Bem claro que os valores das análises são incontestáveis, mas com isso não podemos subestimar o processo intuitivo, que seria uma visão de totalidade do aperfeiçoamento das experiências fornecidas pela análise. Assim teríamos nas pesquisas psicológicas os rigores do processo analítico, as visões intuitivas de difícil descrição, porquanto estas representam sempre um processo de totalidade, de percepção conjunta. Diante de tais fatos, os processos intelectivos apresentam-se com variações. Cujas criações processo anímico estariam coligadas a um conjunto psicológico focalizando o degrau evolutivo de cada ser. Ao lado disso, esse conjunto psicológico, por sua vez, pode perceber do meio em que se encontra vibrações sintônicas, um sexto sentido, que muitas vezes não sabemos identificar o que realmente é. Se o processo criativo do ser, processo anímico, ou captações externas, mediunidade. Desse modo, as percepções psicológicas humanas também oscilam, não oferecendo a exata posição do que é autóctone ou captação externa. É neste patamar que se tem dificuldade de definir o que é anímico ou mediúnico. As associações perceptivas, sendo costumeiras entre encarnados, como diferenciá-las em certas contingentes quando se trata dos desencarnados? Daí o grupo daqueles que asseveram que todos nós somos médios, em oposição aos que só consideram médios os das ostensivas percepções. Essa divergência resulta em face dos processos chamados de incorporações, por se mostrarem nos estados mentais de inconsciência, semiconsciência ou mesmo consciência. Tudo isso vem configurar que estamos cercados em estado vibratório de toda a natureza, embora captando apenas aquilo com que sintonizamos, podendo ser traduzidos como posições simpáticas, que bem conceituou no tocante a seu mecanismo.
Tais quadros obsessivos se mostram em variados graus das simples atuações externas, facilmente removíveis, aos quadros mais acentuados de difícil apagamento. Será bem claro que de compreensão que processos dessa natureza, quanto à sua presença e enraizamento, estarão relacionados com o rosário reencarnatório dos seres comumente atados às suas demarcativas ações. As reações daí decorrentes, mesmo diante das dores de toda a natureza, físicas ou psicológicas, representam necessários pontos de equilíbrio do processo evolutivo. Como se passariam tais mecanismos? Os encontros de energias psíquicas, chamemos de espirituais, entre emissor e receptor, dar-se-ão inicialmente de perispírito a perispírito, isto é, do perispírito do espírito atuante ao perispírito do receptor. Traduzindo um processo de benéfica aceitação nos casos mediúnicos construtivos e de impositivo mal-estar nos casos destrutivos. Estudos e pesquisas mais atuais ligados à glândula pineal estão mostrando dados interessantes em lógicas posições. Desde as informações de André Luiz, quando fez um pequeno estudo em seu livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, quarta edição, FEB, 1949, no capítulo 2, sobre a epífise, glândula pineal. Nessa época, década de 40, o referido autor chamava a atenção dos leitores que além daquilo que a ciência divulgava sobre a glândula pineal como o exclusivo papel do controle sexual no período infantil, com respectivo apagamento pela explosão hormonal da adolescência, acrescentava que era a controladora emocional em difusão pela zona nervosa, influenciando a cadeia glandular endócrina. Ainda mais, esta influência atingiria até os cromossomos das células sexuais no seu jogo fisiológico da concepção. Também afirmou ser a epífise a glândula da vida mental pela sua íntima correlação com o perispírito. O que propiciaria reflexos nos mecanismos da reencarnação. Essas são as palavras de André Luiz sobre a glândula pineal. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. E em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Baseado nessas informações, a fim de facilitar nossa compreensão, criamos a gravura no nosso modo de apreciar a importância da pineal
e sua respectiva influência na cadeia glandular. Além das conotações com todo o organismo pelas redes do sistema nervoso simpático e parasimpático, assim a referida glândula passaria a ser um órgão transdutor. Das irradiações espirituais do próprio indivíduo, fenômeno anímico, e das captações externas, fenômenos mediúnicos. Estudos na área científica de nossos dias estão dando expressiva importância à glândula pineal, merecendo citação os estudos do Dr. Sérgio Oliveira. A mostrar os valores da pineal nos processos psicológicos de toda a ordem e sua influência direta no mecanismo mediúnico. Desse modo, traçou a seguinte lógica proposta. Quando uma entidade espiritual se aproxima e entra em sintonia com o médium, as ondas magnéticas do pensamento daí decorrentes trazem não somente informações, mas também os componentes emotivos. Tais vibrações seriam captadas pela glândula pineal, a representar um sensor em coligação com a zona material. No feliz dizer do citado autor, a pineal é uma glândula que vive o dualismo espírito-matéria. Como sensor que é, a onda da emissão será convertida em impulso neuroquímico. As células dessa glândula, os pinealócitos, possuem em seu interior cristais de apatita, sendo esses cristais diamagnéticos, não absorvem vibração magnética. Ao repelirem a onda emissora, formam uma autêntica caixa de ressonância, cujo acúmulo transforma a onda, refração do cristal, em impulso neuroquímico a ser distribuído pelas específicas zonas cerebrais, onde as mensagens serão devidamente transferidas pelos sentidos. Desse modo, compreendemos que os componentes vibratórios do perispírito, através da glândula pineal, refletem não somente os processos psicológicos do próprio indivíduo, como também as emissões externas, perispírito a perispírito. Assim, nesse setor específico das intercomunicações, podemos ter toda sorte de posições psicológicas a depender do grau de sintonia do ser.